Eu gravei esse vídeo de última hora, mas é algo que realmente tem que ser conversado, tem que ser esclarecido. Eu vou patrocinar esse vídeo porque eu acho que ele tem que chegar ao maior número de pessoas possível. Se você acha que esse vídeo faz sentido, compartilha, coloca seu comentário, apoia, né, essa visão, porque realmente é disso que a gente precisa para uma sociedade melhor, para a tolerância, para a paz, para o respeito, que é algo que cada vez mais tem sido enfraquecido pelas discussões, muitas vezes por uma falta de conhecimento dessas questões. Hoje é dia 3 de outubro de 2018, meu nome é Eduardo, eu sou psicólogo, trabalho com a psicoterapia, atendo em consultório diariamente, vivo disso. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que eu tenho ouvido falar muito nas discussões políticas, nas redes sociais, que é o tema sexualidade. Eu não estou aqui para falar de política, eu não vou falar de candidato, eu não vou falar de nome, não vou falar de partido, não me importo com isso, no sentido dessa discussão nesse momento, né? Esse vídeo que eu fiz não é para isso, não é com esse intuito. Não vou falar em quem eu vou votar ou em quem eu não vou votar. Eu estou aqui para falar sobre sexualidade. E isso eu me importo com o que as pessoas pensam sobre a sexualidade, como as pessoas reagem à sexualidade de outras pessoas, como elas lidam e como elas conversam sobre isso com as pessoas com quem elas gostam, nas redes sociais. Eu tenho percebido que esse assunto tem sido usado como um critério político por candidatos, por pessoas, e eu queria esclarecer esse tema. E eu espero que eu consiga. O vídeo deve ficar grande porque é um assunto delicado, eu vou tocar em alguns pontos importantes sobre sexualidade, sobre religião, entre outros, né, direitos humanos. Eu quero falar sobre isso, vou tentar ser bem sucinto, bem breve, mas meu intuito aqui não é falar sobre política e eu não vou tocar em nenhum rótulo, em nenhum nome, nada disso. Mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo, é um vídeo importante, fala sobre como as pessoas podem se entender melhor, se compreender melhor, e é só assim que a gente vai realmente conseguir ter uma sociedade melhor. Então eu escuto muito psicólogo falando, por exemplo, em quem os outros deveriam votar, em quem os outros não deveriam votar. E enquanto psicólogo eu acho que o profissional não tem esse direito. O voto é intransferível, é particular. Enquanto psicólogo eu não falaria se você tem que votar em A ou B, em X ou Y, não. Mas enquanto psicólogo eu acho que a gente tem que discutir sim alguns critérios. E o critério da sexualidade que tem sido usado eu acho importante, acho um dever do profissional da saúde falar sobre esses critérios. O economista tem que falar de economia, o sociólogo da sociedade, né, de questões sociais, mas não necessariamente ele tem que falar em quem se vota ou em quem não se vota. Isso quem faz é o cidadão que faz essa escolha. Só que o cidadão tem que estar munido de informações claras. E hoje eu vou falar sobre a sexualidade. Eu espero que você me acompanhe. Kit gay, né? Muitas pessoas estão falando sobre esse kit gay, candidato, tem gente que está morrendo de medo desse kit gay. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, então, é que a sexualidade, ela vem de fábrica. Você pode usar quantos kit gays você quiser, ou kit hétero, não vai fazer diferença nenhuma. A sexualidade, a pessoa nasce com a sexualidade dela. A única diferença é que a pessoa pode manifestar ou não essa sexualidade dependendo do contexto, mas ela nunca vai mudar essa sexualidade. Portanto, o kit gay não faz diferença nenhuma nesse sentido da sexualidade. Você não vai criar uma pessoa gay. Isso não é aprendido, isso não se aprende, ser hétero, ser gay. O que se aprende é o respeito, é a compreensão em relação ao outro. Mas a sexualidade, no sentido de ser hétero, ser gay, isso não é aprendido. Se fosse aprendido, poderia ser desaprendido. E isso não existe. Eu garanto que não existe. Você pode até achar na internet, a cura gay, alguma coisa assim. Isso é a maior fraude, isso é mentira. Talvez alguma pessoa no mundo, um ou outro, tenha mudado a postura dela em relação à sexualidade dela, mas não significa que ela mudou a sexualidade dela. E, portanto, a gente não pode usar esse critério, ele é muito equivocado, falar que o kit gay vai produzir uma criança gay ou hétero. Não, isso não existe, gente. Por quê? Se as pessoas pudessem desaprender a ser gays, muitas delas desaprenderiam. Eu garanto a vocês. Eu não estou falando isso só com base no que eu estudei, não. Eu atendi dezenas de pessoas, centenas talvez, de pessoas homossexuais. Eu conversei com elas, eu sentei, nós conversamos várias vezes. Não foi uma conversa de boteco, não foi uma conversa informal, foi uma conversa em profundidade.
e o sofrimento dessas pessoas é indescritível. Elas mesmas, muitas delas gostariam de não ser gays, de não ser homossexuais. Se elas pudessem desaprender, elas desaprenderiam. Algumas até tentam aprender a ser hétero, tentam se enquadrar, né, nessa expectativa da sociedade, essa expectativa preconceituosa. É só sofrimento, gente, é só sofrimento. Se vocês tivessem a oportunidade de passar por essas experiências e conversar com essas pessoas, vocês entenderiam que isso não se cria e não se recria. Isso tem a ver com a natureza da pessoa. A sexualidade da pessoa já vem com ela. E a gente está cometendo, quando a gente acha que o kit gay ou a sexualidade ela pode ser modificada, a gente está cometendo uma grande injustiça com muitas pessoas. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que é quando a gente fala que não quer o kit gay na escola, a gente está falando que não quer que a pessoa se torne gay. E, em outras palavras, a gente está falando que não quer que a pessoa se torne algo ruim. Essa é a verdade. E quando a pessoa homossexual escuta isso, é péssimo, porque é como se a gente estivesse falando que a homossexualidade é uma doença, e não é. Eu nem vou entrar nesse mérito porque não é doença, é só uma característica, é uma diferença, é algo, um aspecto da pessoa. E quando a gente fala que né, algo que tem que ser evitado, é como se a gente estivesse falando que é uma doença contagiosa que tem que ser evitada. Então a pessoa que escuta aquilo, ela se sente como uma doença, ela, né, carrega uma doença e isso ela é contagioso, é pecaminoso, é ruim, é errado. Gente, isso é péssimo para uma pessoa que passa por isso. E eu tenho certeza que homossexuais existem em todos os lugares. Muitos deles talvez você nem saiba que são, porque são pessoas discretas, são pessoas reservadas, são pessoas incríveis, só que a gente nem imagina que tem isso, que elas estão às vezes com medo de se manifestar e elas estão ouvindo essas coisas. Eu garanto a vocês, isso acontece muito. Aí a gente poderia falar então que, se o kit gay não vai produzir uma pessoa gay, né, não vai criar um gay, não vai fazer com que ela seja gay, pelo menos o incentivo, né, ou a discussão aberta sobre a homossexualidade pode fazer com que pessoas que são héteras se aventurem em relações homossexuais. Isso é verdade, isso é possível. Mas isso não é a pior coisa do mundo. É um direito da pessoa de se aventurar em outras experiências. Aí eu pergunto para você que é mãe, você que é pai, você que tem uma crítica negativa em relação a isso, o que você preferiria? Você preferiria que uma pessoa se envolvesse por curiosidade com uma relação com o sexo oposto ou se envolvesse com uma droga pesada, por exemplo, a cocaína ou o crack? O que você acha que é aceitável? Ou outra comparação, você preferiria que uma pessoa se envolvesse em uma experiência esporádica com o sexo oposto ou que ela se envolvesse em uma experiência de violência, de matar, ou de morrer, ou de se machucar, ou de machucar outra pessoa? Porque realmente as pessoas podem ter curiosidade em relação ao sexo oposto, mas isso não tem problema nenhum, desde que a pessoa esteja ciente do que ela está fazendo, do que é possível, do que é saudável. É muito melhor do que se envolver com outros tipos de substâncias ou se envolver com violência, com coisa que agride ela. A questão da sexualidade não atrapalha ninguém, não machuca ninguém, não é uma ofensa, não é algo que seja pernicioso, que seja prejudicial para as pessoas. E aí, gente, em relação ao kit gay, eu não estou falando que eu não estou defendendo o kit gay, né? A pessoa pode perguntar assim: mas você é a favor do kit gay? Da forma como eu ouvi dizer que ele eu não sou a favor. Não é essa a questão, não estou defendendo o kit gay, eu estou falando que ele não tem esse peso que as pessoas acham que tem de criar a sexualidade em alguém. Agora, se a gente for discutir como vai ser conversado a sexualidade na escola, tudo bem. Aí eu acho que a gente tem que ter uma metodologia adequada. A gente está falando de didática, falando como vai apresentar isso para as crianças. Mas não é que isso seja necessariamente um assunto que não possa ser discutido, que seja errado e que as pessoas vão se tornar gays e todo mundo vai ser assim e que isso é ruim. Não é essa a questão. Então a gente pode falar assim sobre a didática disso. E é impossível, gente, educar uma criança hoje, no dia de hoje, sem ter que entrar na temática da sexualidade, sem ter que falar de homossexual. Não adianta a escola falar para a criança que só existe homem e mulher e que homem fica com mulher e mulher com homem e ela sair lá de fora
e ela vai ver que o mundo não é assim. E aí sabe o que a escola está fazendo? Está ensinando a criança a ser intolerante, porque se a escola só ensina uma parte do que existe, a outra parte a criança entende que é errado, que é torto, que é coisa de doido, que é coisa de gente doente, que é anormal. Isso não é assim que funciona hoje o mundo. Não é a política que está mudando, modificando a sexualidade, e nem é a política que tem esse controle. São as pessoas, os seres humanos, os direitos humanos, é isso que está mudando. Isso é irreversível. Assim como as pessoas foram escravas e muita gente achava que aquilo era normal e provavelmente muita gente ficou puto da vida porque acabou a escravidão. Hoje a escravidão é algo bizarro, então é a mesma coisa com a sexualidade. Muita gente às vezes está pasmo de estar falando sobre isso, mas isso é algo natural, é um movimento humano natural, da sociedade humana e não vai voltar. As pessoas estão assim. O seu filho vai ver gays na internet, nas novelas, nos filmes, nos jogos de videogame já tem retratando a experiência gay, e isso não é ruim, isso não é errado. É só a pessoa saber como lidar com isso, saber que isso existe, não pode ser negado. Agora, a maneira com que isso é abordado, tudo bem, a escola tem que falar o que existe, o que não existe, e não tem que influenciar, não tem que falar o que a criança tem que ser. A criança, ela já é, ela só ainda não descobriu. E a criança precisa descobrir aos poucos, no ritmo dela, na idade dela. Mas é uma questão de descoberta. Ninguém vai determinar o que a criança vai ser. Ela já nasceu assim. Aí eu vejo muita gente falar sobre a bicha, né? O que é a bicha? A bicha é aquele estereótipo do homossexual, geralmente do homem que é gay, mas poderia ser da mulher também, que é uma pessoa que é totalmente extravagante, totalmente extrovertida, que gosta de fazer coisas assim que são talvez imorais ou são deselegantes, né? Incomoda. Olha, isso, gente, isso existe, isso é verdade. Vocês sentem isso, às vezes incomodado, eu também. Mas o que a gente faz, na verdade, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não é se incomodar com a sexualidade da pessoa. A gente está incomodado com a personalidade dela. Não confunda sexualidade com personalidade. Existem homossexuais que são, sim, extravagantes, extrovertidos, mas existem homossexuais que são pessoas absolutamente finas, elegantes, pessoas reservadas, pessoas contidas, pessoas que talvez você nem saiba que é homossexual. Tamanha a habilidade dela de se comportar e o jeito dela, o estilo dela. Então, quando você se incomoda com uma pessoa extrovertida, você poderia muito bem se incomodar com uma pessoa heterossexual. Você poderia, e a gente se incomoda, fala, nossa, que pessoa chata, que pessoa que fala demais, que pessoa que gosta de aparecer. Só que como ela não é homossexual, ela é hétero, a gente não chama ela de bicha. Mas quando ela é homossexual, a gente chama de bicha. Mas a bicha, que é diferente do gay, a bicha não é o gay, todo homossexual. A bicha é um estereótipo de uma personalidade que gosta de aparecer e que é chata. E vocês têm que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente generaliza. Então não confunda sexualidade com personalidade, porque senão a gente vai ser preconceituoso mais uma vez e isso é péssimo, isso é muito ruim. E nesse sentido eu tenho que dizer que eu sou psicólogo já faz um bom tempo, atendi muitas pessoas, como eu disse, de diferentes sexualidades, aprendi a entender melhor essas questões e por isso estou compartilhando com vocês isso. Mas antes de ser psicólogo, né, porque eu aprendi a ser psicólogo, eu aprendi muitas coisas de entender melhor e de ser mais tolerante. Antes de ser psicólogo, eu fui um ser humano, eu sou um ser humano, né? E eu já tive as minhas intolerâncias, com certeza, os meus preconceitos, que eu tenho cada vez tentado desarmar, né, esses preconceitos, porque isso só leva a resultados ruins. E, gente, é possível melhorar a nossa tolerância, compreender melhor as coisas, faz bem pra gente, porque quando a gente fica intolerante, fica com raiva de outras coisas, a gente está se intoxicando. A raiva intoxica, é um veneno que a gente toma, mas querendo agredir o outro, só que a gente que está se ferrando também. Então, assim, a tolerância, eu nem gosto dessa palavra tolerância, né? Ter que tolerar o outro. Não, é mais a aceitação das coisas. É algo importante que a gente tem que desenvolver e que é possível aprender. A sexualidade não se aprende, a gente descobre. Mas a questão de respeitar as outras pessoas, de aceitar as diferenças, isso se aprende. Então, se a gente tem que mudar alguma coisa, é mudar a nossa capacidade de aceitar certas coisas e não de querer mudar a natureza das pessoas. Ou seja,
Vamos melhorar a nossa aceitação, nosso respeito em relação ao outro, do que tentar mudar a sexualidade da outra pessoa, porque isso não se muda. Pode ser seu filho, seu pai, seu marido, sua esposa, você não vai mudar isso, não tem como. E agora eu vou entrar num ponto assim complicado também, mas que não tem como fugir dele, que é a questão religiosa, né? Como a religião percebe a sexualidade e a religião, infelizmente, ainda tem uma visão muito intolerante da sexualidade. Não estou falando que todos os religiosos são assim, nem todas as religiões, mas o que predomina, pelo menos o que eu tenho ouvido falar, é sim um discurso de intolerância, aquela coisa ainda de, sei lá, né, Adão e Eva, é homem e mulher mesmo, certo é hétero e os homossexuais vão pro inferno, sei lá, eu não entendo muito. Eu só escuto essas coisas, eu não sou uma pessoa que pratica religião. Eu tento sim assimilar algumas coisas da religião que eu acho legal, de amor ao próximo, amor a si mesmo, a fé, independente da religião, ela ajuda demais. A religião tem um monte de benefícios, mas nesse ponto da sexualidade, ela complica e o que eu tenho ouvido é um discurso de pessoas que amam um ser supremo que se define pelo amor, mas que estão sendo intolerantes, sendo realmente insensíveis, sendo preconceituosas com a diferença de uma característica de outra pessoa, ou seja, a diferença com o gay. E aí eu queria fazer uma pergunta então, né? Imagina que você possa, seja lá qual Deus que você tenha, você encontre Deus, você tem o privilégio de poder conversar com Ele. E se você fosse fazer a seguinte pergunta para o seu Deus, qual seria a resposta dele? Se você pudesse perguntar o seguinte: meu Deus, eu estou muito confuso, eu estou sem saber como me posicionar. E eu queria saber o que é mais importante. Mais importante é a gente condenar e punir a homossexualidade, ou mais importante é a gente praticar a tolerância e o amor ao próximo? Se você pudesse perguntar isso para o seu Deus, qual seria a resposta dele? É condenar e punir a homossexualidade ou é exercitar e praticar o respeito e o amor ao próximo? Como eu disse, eu já atendi muitos homossexuais e de maneira geral, eles já sofrem muito, né? Muitos deles não conseguem se assumir, não tem um lar que acolhe tudo. Alguns sim têm, alguns têm uma vida normal, isso é muito bom, mas outros não. E especialmente quando a pessoa ela faz parte de uma religião, geralmente as religiões não acolhem bem isso. Não estou generalizando, mas isso acontece quando então a pessoa é gay e faz parte de uma religião, ela sofre muito mais, ela é muito mais discriminada. As pessoas que estão em volta às vezes não sabem que ela é, porque ela não se manifesta, naturalmente ela não tem essa coragem, né? E aí ela é discriminada sem os outros saberem que estão discriminando, mas ela é o tempo todo discriminada. Ela mesma se recrimina, ela mesma se culpa, se pune, acha que Deus também não gosta dela. Gente, é como você viver 24 horas aprisionada em um personagem que você não é. É como você viver 24 horas da sua vida sem poder ser quem realmente você é. Você vai dormir, você acorda tendo que esconder parte de você. Não existe nenhuma prisão, talvez, tão ruim quanto essa. Então, se você tem um filho gay, se você tem um sobrinho gay, se você tem alguém nessa família que é gay, um amigo, eu garanto, você não vai conseguir mudar isso. Isso é incontrolável. Isso é a natureza da pessoa. O máximo que você pode fazer é tentar oprimir que ela manifeste isso, é evitar que ela manifeste isso, mas eu te garanto que você tentar fazer isso é muito pior do que se você lidar com os seus preconceitos. Por quê? Porque você oprimir uma pessoa permanentemente, você cria uma pessoa doente, uma pessoa adoecida, uma pessoa que não vai ser feliz, que não vai amar como poderia, que não vai ter a paz que poderia. E eu acho que quando você tem uma pessoa próxima a você que você gosta, que você quer o bem dela, você quer que ela tenha paz, você quer que ela tenha tranquilidade, você quer que ela seja feliz. E se você tenta reprimir e oprimir uma coisa que é dela, você justamente está fazendo o contrário. Mesmo que você ache que vai ser bom, não vai. Não muda, não se controla isso. Como eu já disse, a política, a escola, qualquer coisa não vai mudar a sexualidade das pessoas. Não é uma questão de mudar. Não se muda algo que vem com a pessoa, que é da natureza da pessoa, vem de fábrica. A política, no máximo, pode também dar uma reprimida, oprimida nisso, mas isso não vai se sustentar por muito tempo, porque a sociedade global, o mundo mudou a visão em relação à sexualidade. Isso é uma tendência humana.
é uma tendência que tem a ver com os direitos humanos. E o direito humano tem a ver justamente com isso. O que eu posso fazer, que é da minha liberdade, desde que eu não viole o direito do outro, isso está garantido. E a sexualidade é justamente isso. É uma característica minha, a minha liberdade, eu faço o que eu quiser com ela. E desde que eu não viole o direito de outras pessoas, eu posso exercer e praticar a minha sexualidade. Tem um dos direitos humanos que fala que você tem o direito de fazer o que quiser com seu próprio corpo, tempo e propriedade. Você tem o direito de fazer o que quiser com seu próprio corpo, tempo e propriedade. Porque a sexualidade humana, ela sempre existiu, o homo, o hétero sempre existiram na história humana, desde que se registra a história humana. Isso é uma coisa muito antiga, isso não é da modernidade. O que mudou na modernidade é que as pessoas estão conseguindo manifestar isso mais, felizmente, né? Elas estão tendo essa liberdade, as mídias estão amplificando isso, estão garantindo essa liberdade de expressão, estão possibilitando que isso se difunda mais. Mas não tem nada de novidade, não existe nenhuma aberração. É tudo que já teve antes, em outros momentos da história, que agora está acontecendo mais. Também por uma questão da evolução, né, dos direitos humanos, da tolerância das pessoas. Felizmente está acontecendo, e o que a gente está falando aqui é para que o retrocesso não aconteça. Bom, eu gostaria de finalizar falando então algumas questões que são pessoais. Eu falei até agora como psicólogo, e eu acho que seria apropriado eu falar algumas características minhas, né? Algumas da minha história de vida mesmo, mas é coisa rápida. Só queria dizer que eu fui formado, eu nasci, eu cresci numa família religiosa, uma religião, uma das mais ortodoxas, até a gente poderia dizer, rigorosa, e eu tenho certeza que é por isso que eu consigo ser uma pessoa hoje, um excelente profissional, eu consigo me empatizar com as outras pessoas, eu consigo respeitar as diferenças, respeitar as outras pessoas, consigo ser uma pessoa boa, não só um profissional, mas uma pessoa boa, ter boas relações. Eu tenho certeza que isso tem a ver com o berço religioso que eu tive. Mas é justamente porque eu não pratico essa religião, embora eu tenha vindo dessa família, mas eu tenho certeza que essa é uma herança boa, né? A educação que eu tive com base na religião, que tem um dos pilares da religião. E a gente tem que saber usar o amor, saber usar a fé, saber usar a generosidade que a religião prega. Isso é excelente, pessoal. Eu não tenho nada contra a religião. Então eu queria dizer isso e falar que a fé religiosa é um dos maiores benefícios realmente que uma pessoa pode ter, porque é uma força interior grande, extrema, né? Mas em relação à sexualidade, realmente ela ainda tem sérias deficiências, e é nesse ponto que eu me divirjo um pouco em relação à questão religiosa, ao berço que eu tive. Não aceito isso, até também por conta da minha profissão, mas acho que as pessoas têm que praticar o exercício da tolerância, do amor, em detrimento de outras coisas que a religião possa dizer, porque no final tudo é amor, é respeito. Eu fiz esse vídeo porque eu achei que é realmente um dever ético, né? Mas não só por um dever ético da profissão, do profissional psicólogo, também por uma necessidade pessoal de poder me posicionar a favor das pessoas, a favor da aceitação das diferenças, a favor da felicidade das pessoas, da tranquilidade da sociedade. Isso é fundamental, é o que eu gostaria, eu tenho certeza que é o que muitas pessoas gostariam. E eu acho que a gente não pode, então, querer a paz tentando usar a violência para conseguir a paz. A gente não pode querer justiça assumindo posturas injustas com outras pessoas. E a gente não pode querer que exista igualdade iniciando isso com base em intolerância.